Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, mais uma aula de português. Hoje vamos finalizar as vozes verbais com a atividade que ficamos de fazer do nosso livro, né? Estávamos na última aula, nós vimos aí a página de 121, né? Beleza. Hoje, pessoal, eu preparei algumas atividades para realizarmos aqui. Vocês vão responder comigo. Bom, claro, eu vou dar um tempo para vocês tentarem responder e em seguida eu vou auxiliar na resposta, tá bom? Final de ano já chegou, né? Início de ano. Estão aí ansiosos para a liberação dos boletins. Não fiquem nervosos, fiquem calmos. Sei que todos vocês tiraram ótimas notas, tá bom, gente? Para finalizarmos nosso ano letivo, esse será o nosso último assunto. A partir de semana que vem, na verdade dessa semana, né, devido à data do lançamento do vídeo, nós faremos a correção das provas. Bom, faremos a correção das provas e peço que vocês assistam. Todos os vídeos vão ser muito importantes e é realmente necessário que vocês assistam, porque se vocês ficaram com dúvidas, né, alguns de vocês já manifestaram algumas dúvidas sobre algumas questões específicas, algumas perguntas que não conseguiram responder, outras ficaram com dúvidas. Então, a correção tem justamente esse intuito. Nós realizaremos a correção e vocês verão onde vocês erraram, caso vocês tenham errado alguma coisa, onde vocês acertaram e por quê, né? Também temos que saber o porquê, essa questão também. Beleza, gente? Então, vamos embora. Vejam aí, acompanhem todas as aulas, tá bom? Não esqueçam para a gente poder continuar. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar o cabeçalho aqui. Escola. Tá bom? E em seguida, nós vamos responder as últimas questões do assunto de vozes verbais. Nessa atividade, pessoal, a gente vai trabalhar com vozes gerais, tá? Ativa, passiva, reflexiva, analítica, etc. A gente já falou muito sobre a voz passiva em si. A gente já viu a estrutura, a gente já viu como é que se forma, a gente já sabe que ela só pode ser formada com verbos transitivos, porque precisam do objeto. Enfim, a gente já viu toda aquela questão aí, tá bom? Só que, o que acontece? Vamos lá. Ainda tem algumas dúvidas, vocês ainda apresentam algumas dúvidas quanto à voz reflexiva. Algumas pessoas ainda confundem com as orações com o sujeito indeterminado, tá bom? E eu já expliquei para vocês que tem essa diferença, né? Uma das diferenças é que quando for uma oração passiva, né, sintética, o verbo ele deve concordar com o sujeito. Ele concorda com o sujeito, tá bom? Quando o sujeito é indeterminado, não, porque a gente usa o se também, né? Em ambas as situações a gente usa o se, mas quando é sujeito indeterminado, o se, ele será sempre o sujeito no singular. Então, por exemplo, se vende carros, tá bom? Se vende carros. Nesse caso aí, a gente vê que é uma oração com o sujeito indeterminado. Vendem-se carros, oração passiva, sintética, tá bom? Então, vamos nos atentar a esses pequenos detalhes, que é o que as pessoas estão apresentando dúvidas. Um dos problemas também, pessoal, é que tanto na... Deixa eu mostrar no quadro aqui para vocês, virtual. Tanto na voz passiva sintética, quanto em uma oração com sujeito indeterminado, nós utilizamos o se, tá? A gente utiliza o pronome se em ambas as situações. Então, tem uma complicação, por exemplo, eles se amam, voz reflexiva, se contrata barbeiros, uma oração normal com sujeito indeterminado, e vendem-se casas, entendeu? Voz passiva sintética. Então, nós utilizamos esse se em várias situações diferentes. Voz passiva reflexiva, voz reflexiva, voz passiva sintética e também uma oração com sujeito indeterminado. Então, tem toda essa questão aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Cuidado com essas questões aí, onde nós utilizamos o se.
Tá bom? Esse se aí, com certeza, ele causa muita complicação. E não é de hoje, não, tá? Não é de hoje, não. Ele sempre causa essa complicação aí. Acho que, talvez por preguiça, né, dos gramáticos de criarem uma nova palavra, eles usam a mesma palavra para vários contextos. Então, isso é um problema muito sério. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando agora para a nossa atividade. Então, temos aqui o primeiro quesito, onde temos uma orações na voz passiva. E, na verdade, é o contrário, né? Perdão. Eu coloquei aqui, ó. Voz ativa. E vocês vão passar para a voz passiva. Então, temos aqui a letra A menina achou o cachorro perdido. Letra B, eles sempre encontram o que precisam. Letra C, o amor cura muitas coisas. E letra D, corrida diminui o estresse. Então, vamos fazer uma mudança aqui. Vamos passar para a voz passiva. Percebam que nessa estrutura aqui, pessoal, eu já comecei a colocar uma estrutura um pouco mais complicada. Complicada em que sentido? Nas outras orações anteriores, eu usei orações simples, né? Eu amo ele, eu achei um brinquedo, enfim. Agora percebam que eu já compliquei um pouco mais, né? Eu deixei um pouquinho mais longa e ainda está pequeno, viu? Comparado a alguns outros tipos aí de orações, onde vemos várias locuções verbais, né? Mas aqui, tranquilo, a gente vai começando pouco e depois a gente vai avançando, tá bom? Então, letra A, a menina achou o cachorro perdido. Vamos fazer a análise. A menina é o sujeito, né? Verbo achou no passado e o cachorro perdido é o objeto. O que vai acontecer aqui? O objeto passa a ser o sujeito e o verbo, nós vamos acrescentar ao verbo auxiliador, passivador, né? Que é o verbo foi. Então, tiramos a menina e colocamos o cachorro perdido. Acrescentamos o verbo auxiliar, que é o foi. O verbo achar, ele vira achado. E pelo... Não lembro mais, era a menina, né? Perdão, ok. Então, o cachorro perdido foi achado pela menina. Tá bom? Pela menina. Então, o cachorro perdido foi achado pela menina. Beleza? Tem esse pela menina aí, como vocês estão vendo. Letra B. Eles sempre encontram o que precisam. Eles sempre encontram o que precisam. Como vocês estão vendo na letra B, está na voz ativa. Temos aqui o sujeito, que é eles. O verbo encontrar. E o que precisam é o objeto. Olha aí, gente. Nesse caso, a gente tem uma oração como objeto. O que precisam é o objeto dessa oração. Então, ó, nesse caso aqui, o objeto que é o que precisam, né, o que eles precisam, vamos chamar maior, né? Mais um. O que eles precisam vai passar a ser o sujeito. Então, aqui para cá para frente. Ó. O que eles precisam sempre, né, vai permanecer, é encontrar. Então, veja a mudança na estrutura da oração. Tá? O que eles precisam sempre é encontrar. Claro que não é muito comum a gente falar dessa forma, né? Dependendo do contexto, é. Mas aí, ó, o que eles precisam sempre é encontrar não soa muito legal. Normalmente, esse tipo de oração a gente usa na voz ativa. Mas tem a questão do estilo, da formalidade, vários aspectos vão influenciar em você utilizar ou não a voz passiva ou ativa. Letra C, o amor cura muitas coisas. Então, muitas coisas é o objeto, cura é o verbo e o amor é o sujeito. Então, o que é que vai acontecer? Vamos pegar muitas coisas e vai passar a ser o sujeito. Então, muitas coisas. Nesse caso aqui, vamos usar o verbo auxiliar, né, que é o verbo ser. Nesse caso, vai vir no presente, são, né? Porque o verbo curar está no presente também. Muitas coisas são curadas pelo amor. Viram que também, pessoal, o verbo aqui, ó, o verbo ser, ele também muda dependendo do sujeito. Tá bom? Muitas coisas, plural, então, ó, entendeu? Aqui vai vir são, que é plural, beleza?
Letra D, corrida diminui o estresse. Então, temos aqui corrida, sujeito, diminui é o verbo e o estresse é o objeto. Então, o que é que vai acontecer? Vamos alterar a posição. O estresse vai passar para cá, né? Então, o estresse vem para cá. O estresse. Aí temos agora diminui, está no presente, né? Diminui, então, é diminuído pela corrida. O estresse é diminuído pela corrida. Entendeu, gente? Lembrando que esse pelo aqui, né? Ou, na verdade, né? Ele não é sempre necessário. Dependendo, ele pode ou não ser necessário, tá bom? Mas nem sempre ele é necessário. Segundo, vamos lá. Fundação, essa é uma pergunta de fundação de Carlos Chaves, né? FCC. Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores. Obtém-se a forma verbal. Ou seja, se nós quisermos passar essa oração aí para a voz passiva, o faro dos cães guiava os caçadores. Qual é a alternativa que nós vamos ter aqui? Essa daqui eu vou deixar vocês responderem aí um minutinho e em seguida eu vou respondo com vocês, tá? Testem o conhecimento de vocês aí e vejam se vocês conseguem responder essa daí, tá? Só um minuto, peraí. Diminuir um pouco aqui, porque tá muito... Pronto. Agora sim, agora dá para pegar tudo. Pronto. Vou dar um minutinho para vocês responderem, pessoal, e em seguida eu respondo para vocês, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Tudo bem? O faro dos cães guiava os caçadores. Obtém-se a forma verbal, guiava-se, não. Ia guiando, não. Guiavam, não. Eram guiados e foram guiados. Ó, preste atenção, pessoal. Nesse caso aqui, a gente tem, ó, as únicas duas possibilidades são eram guiados e foram guiados, tá? Porque aqui está na voz passiva. Então, no caso, ficaria o faro dos cães guiavam os caçadores. Os caçadores eram ou foram guiados pelo faro dos cães. Pronto. Então, temos essas duas opções aqui, ó.
Os caçadores eram ou foram guiados pelo faro dos cães. Vamos lá agora. Qual seria a alternativa correta? Eram ou foram? Aqui, pessoal, entra uma questão. Esse verbo eram, tanto o verbo era quanto o verbo ser, né, foram e eram, ambos pertencem ao verbo ser. Tá bom? Ambos pertencem ao verbo ser. A questão é, foram está no pretérito perfeito e eram está no pretérito imperfeito. Então, a gente vai ter que ver aqui, ó, o faro dos cães guiava. Guiava é pretérito imperfeito, que significa uma coisa que estava acontecendo com frequência no passado. Tá bom? Guiava os caçadores. Ou o que estava acontecendo naquele momento. Nesse caso aqui seria eram. A resposta correta é eram. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Então, ficaria pretérito imperfeito. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Tá bom? O foram seria se fosse guiou. O faro dos cães guiou os caçadores. Mas não é guiou, é guiava. Então, dá a entender que era uma ação que estava acontecendo. Tá bom? Estava em andamento. Então, a resposta correta aí é a letra D. Eram guiados. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Beleza? Muito bem. Vamos lá agora para o terceiro quesito. Pessoal, mude as orações abaixo para a voz reflexiva utilizando o pronome se. Nesse caso aí, gente, agora a gente passa para a voz reflexiva, onde a ação afeta o sujeito. Então, vocês vão ter que tomar muito cuidado aqui para prestar atenção na estrutura, eliminar o objeto e acrescentar o pronome, né? Como se a ação estivesse refletindo, ou seja, afetando a pessoa que a realizou. Então, observem as orações. Letra A, minha irmã cuidou do meu sobrinho. Letra B, famílias amam outras. Letra C, o professor auxilia todos os alunos. Letra D, governadores roubam as pessoas. Então, vocês vão ter que analisar a estrutura, observar o que é que vai precisar sair e o que é que vai precisar ficar. Tá? Observem com cuidado e vejam aí qual seria a melhor alternativa para isso, tá bom? Vou dar novamente mais um minuto. Vocês vão ter um minutinho para passar essas orações aqui para a voz reflexiva e em seguida eu venho para fazer a correção com vocês, tá bom? Um minuto aí. Pronto, pessoal, vamos lá. Letra A, minha irmã cuidou do meu sobrinho. Nesse caso aqui, ó, como é a voz reflexiva, o sujeito, a ação vai afetar o sujeito. Então, minha irmã, esse cuidou do meu sobrinho, esse do meu sobrinho vai sair. E vai ser minha irmã se cuidou, ou seja, a ação afetou ela mesma, né? Refletiu nela mesma.
Letra B. Famílias amam outros. Famílias amam outros. Nesse caso aqui, ó, sujeito famílias, o verbo amar, amam outros, e o objeto outros. Então, nesse caso aqui, ó, apaga outros e bota família, famílias se amam. Tá? Professor, é possível colocar o pronome se depois do verbo? Sim. Famílias amam-se. Minha irmã cuidou-se. É possível, tá? É uma questão de estética, de estilo, né? Colocar o pronome na forma de próclise, ou seja, antes do verbo, é a mais comum, né? É a ordem padrão do português. O objeto, ele vem, o pronome oblíquo, né? Ele vem antes do verbo, tá bom? Ele vem antes do verbo. Então, ele me amou, ele me fez, eu o amei, nos amei, ele nos amou, enfim. Dependendo da estética também, né? Cada escritor tem um estilo, né? Alguns você vai ver que ele só usa o pronome depois do verbo, né? No caso aí, próclise, mesóclise e ênclise, que significa a posição do pronome. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Letra C. O professor auxilia todos os alunos. Temos aqui o sujeito, o professor, o verbo auxiliar, né? E temos aqui o objeto que é todos os alunos. Então, nesse caso aí, como a ação vai refletir no sujeito, a gente tem que remover o objeto. Então, o objeto ele é removido. E agora nós acrescentamos o pronome se. O professor auxilia-se ou o professor se auxilia, tá bom? O professor se auxilia. Vamos lá. Governadores roubam as pessoas. Nesse caso aqui temos o sujeito, governadores roubam e as pessoas que o objeto. Nesse caso aqui a gente remove o objeto e acrescenta o se. Governadores se roubam. Entendeu, pessoal? Governadores se roubam. Então, finalizamos aqui a nossa atividade. Temos, na verdade, aqui no Word, né? Mas tem mais duas atividades para vocês, para a gente poder finalizar a aula. Tá bom? Só um minutinho. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é essa oração aí, pessoal, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Ela está na voz passiva, tá bom? Então, é uma estrutura mais complexa. Pode, né, verbo modal e o ser, né? Comprovado por qualquer cidadão. Qual seria a alternativa ativa correta, né, na voz ativa? Qual seria a alternativa correta referente à voz ativa? Mais um minuto para vocês responderem.
Vamos lá, pessoal? E tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. O que é que foi que eu expliquei para vocês? Que o sujeito principal ele vem através do por, né? Por qualquer cidadão. Então, aqui nesse caso, esse qualquer cidadão aqui, ele não é o objeto, ele é o sujeito, né? Então, qualquer cidadão passa a ser o sujeito. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, seria a forma correta. Então, a resposta correta é a letra A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Letra B, tudo pode comprovar-se? Não, aqui está na voz reflexiva, tá bom? Onde o se está se voltando para o sujeito, que é tudo, tá bom? Letra C, qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso? Também não, aqui voz reflexiva. Pode comprovar-se tudo isso? Não. Aqui também a mesma coisa está na voz passiva sintética. Letra E, qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Não, verbos de causa. Então a resposta correta é a letra A, tá bom? Bem, pessoal, então finalizamos aqui nosso assunto sobre vozes verbais. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Lembrando que não teremos mais atividade desse assunto, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem lá no Class App, tá bom? Esse foi o último assunto do nosso ano. Semana que vem, nós veremos apenas a correção da nossa prova, tá bom? A última prova do bimestre desse ano agora letivo de 2020. Lembrando, vai ser para tirar as dúvidas de vocês, né? Certamente vocês apresentaram algumas dúvidas e eu acho que seria interessante se vocês pudessem vê-las, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Então, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim lá no Class App, beleza, gente? E também gostaria, claro, né, de parabenizar todos vocês, nem cheguei nem a falar disso, né? Olha aqui. Chegamos aí hoje, já janeiro, né, 2021, um ano de muitas lutas, um ano de muitas dificuldades, um ano de algumas falhas, né? Mas superamos o ano, né? Graças a Deus estamos aqui, todos vocês aí, a maioria eu posso dizer aprovado, né? Vamos ver, né? Vamos esperar o nosso boletim, mas com certeza todos vocês tiveram um ótimo desempenho, aqueles que acompanharam as aulas, aqueles que assistiram, que participaram, que se esforçaram, certamente terão a sua recompensa, né? Então, parabéns a todos vocês, pessoal. Eu sei que foi um ano muito atípico, mas vocês realmente são de parabéns, porque vocês não deixaram o ensino de vocês para trás, né? Vocês que estão acompanhando até agora, todos merecem uma salva de palmas, porque realmente a gente sabe que não foi fácil. Para nós, professores, não foi fácil. Imagine vocês, né? Estão aí se adaptando ainda com esse modelo, tem muita dificuldade, a gente sabe que tem barulho em casa, tem problema em casa, enfim, são vários aspectos que nos fazem querer desistir, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, vamos se preparar para mais um ano, né? Mais um ano de luta, mais um ano de conquista, mais um ano de adversidade, mais um ano que nós vamos enfrentar de cara, né? Então, espero ver vocês ano que vem, esse ano, na verdade, né? Todos ansiosos, empolgados para a volta das aulas, né? Então, pessoal, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, descansem bastante e qualquer dúvida, falem comigo lá no Class App, que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom, gente? Vou encerrando por aqui. Nossa próxima aula, correção da prova de português. Sem nervosismo, apenas um pouco de ansiedade, tá, gente? Dia 15, liberação do boletim de vocês. Então, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, bom descanso para vocês. Até a próxima, gente. Tchau.